Então diz assim o Senhor, livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício animal cego, será que isto está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isto está errado? Ora, experimentem oferecer um animal destes ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável de vocês? Diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não me acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos. Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Aleluia. Lemos o capítulo número 1 todo, né, irmãos? Vamos orar agora e apresentar ao Senhor esta palavra, essa ministração, melhor dizendo. Filho de Deus, lava roldecanda, lava cheia, serebicanda laste. Tu és o Senhor, Pai. Tu és o Senhor que promove todas as coisas, Pai. Tu és aquele que fala alto aos corações e às almas, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que estabelece todas as coisas, Pai. Estabelece agora o teu poder neste lugar, então, meu Senhor. Estabelece a tua graça neste lugar agora, meu Senhor. Fala alto a tua igreja, lá roldecanda, lá baixeia, serebicanda. Fala o meu coração, a minha alma, Senhor. Cala, Senhor da glória, Pai, as minhas emoções, Senhor.
Cala os meus pensamentos agora, Senhor, para que eu ouça a tua voz, Senhor, e saiba, Senhor, verdadeiramente aquilo que tu queres falar, Senhor. Edifica-nos com o poder do teu Espírito Santo, porque nós precisamos de ti, precisamos da tua unção, precisamos do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço esta bênção, para a glória de ti, somente para a glória de ti, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos amados, essa é uma palavra tremenda. Se você olhar o livro de Malaquias, você vai encontrar o Senhor fazendo diversas perguntas ao povo de Israel, né? Ao invés do povo de Israel perguntar a Deus, Deus estava perguntando ao povo de Israel, né? E é uma mensagem viva, porque era direcionado efetivamente ao povo de Israel e mostrava ali uma indignação de Deus em relação a uma certa postura que o povo de Israel estava tendo em relação a Deus. E eu queria te lembrar, irmãos, sabe, que jamais você esqueça que o nosso Deus está vivo, e que o nosso Deus observa todas as coisas, que o nosso Deus conhece todas as coisas, né? E que o nosso Deus, Ele não conhece somente a aparência das pessoas, como o homem muitas vezes conhece, né? E julga determinadas situações pela aparência, mas o nosso Deus conhece a verdade, e conhece a verdade sempre, irmãos. Nosso Deus, para o nosso Deus, né? Não há chance de nós conseguirmos enganá-lo, né? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, muitas vezes, que não representam aquilo que está no nosso coração, né? Nós sempre falamos, nós sempre ministramos que aquilo que está no nosso coração é aquilo que vale para Deus. Não adianta você se enganar, né? Você se enganar a si mesmo, né? Falando coisas a Deus que você não sente, falando coisas a Deus que você não acredita, né? Quantas vezes as pessoas falam coisas a respeito de Deus que nem elas mesmas acreditam, nem elas mesmas vivem, né? Porque não acreditam, né? E nós, com certeza, algumas vezes, né, achamos que Deus não está vendo, achamos que Deus não está percebendo tudo aquilo que acontece com as nossas próprias vidas. E o Senhor, Ele veio no livro de Malaquias alertar as pessoas ali do povo de Israel, né? Do povo de Israel a respeito destas coisas todas. Um povo, né, escolhido por Deus, que era o que? Ministrado constantemente por Deus, né? Estava recebendo de Deus ali uma palavra de alerta, uma palavra orientativa, uma palavra ali, que eu diria assim, triste de você dizer, né? É muito triste as pessoas, né, estão vivendo situações parecidas com essas que o povo de Israel estava vivendo, ouvir essas palavras do Senhor. E eu acho interessante, irmãos, para mim Deus, né, eu sempre olhei para Deus assim e compreendi, entendi, e sempre ministrei, né, que quando Deus fala, aquilo que Deus fala vira lei. Você sabe disso, você já me ouviu falar sobre isso. Deus fala e aquilo que Ele fala vira lei, e vira lei até para Ele mesmo, por conta da santidade dEle, porque o próprio Deus, Ele se sujeita à palavra dEle, porque Ele falou, né? Porque Ele falou, e Deus começa o capítulo, Deus começa o livro de Malaquias dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. E quando Deus escreve uma palavra tão forte como essa, sentença significa que é a consequência de um julgamento, que é a consequência de um juízo que foi estabelecida por Deus naquele momento. E essa sentença, irmãos amados, quando Deus fala a sentença de Deus, né, é irrevogável, não existe chance de algo que Deus
sentencia ser revogada, né? Ser revogada por qualquer entidade deste mundo, né? Até pelo próprio Deus, né? Quando Deus fala de forma tão forte como ele falou desta forma, é algo assim terrível de se viver, não é verdade, irmãos? E aí nós vemos o Senhor, em primeiro lugar, mostrando ao povo de Israel o sentimento dele em relação a Israel, dizendo: eu sempre te amei, né? Que palavra gostosa de ouvir, né, de Deus, né? Eu sempre te amei, né? Quando Deus te criou, né? Eu penso que Deus, ele te criou já com um amor profundo, né? Quando Deus estabeleceu a sua vida, porque não existe vida que não seja estabelecida por Deus, né? Quando Deus estabeleceu a sua vida, né? Quando Deus desejou que você nascesse, Deus te amou e te amou desde o princípio, né? E Ele quer te lembrar a respeito disso, né? Do amor, né, de Deus desde a sua concepção, desde o projeto de Deus do teu nascimento, né? Foi algo assim, né, completamente idealizado pelo Senhor, e os sentimentos de Deus, eu penso, já transbordaram sobre a sua vida, e esse amor maravilhoso do Senhor, e esse amor forte do Senhor, e esse amor que permanece sobre as nossas vidas nos dias de hoje, né? Quantas vezes esse amor é que nos fazem avançar, né, irmãos? Nos lembrar do amor de Deus, né? Quantas vezes, né, nós nos lembramos que Deus nos ama, e essa é a força que nós necessitamos para nos levantarmos e irmos em frente em determinadas situações. Irmãos amados, Deus faz aqui, sabe? Eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras do Senhor. O Senhor falou: eu sempre te amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era teu irmão, era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó, desprezei a Esaú. Quantas vezes, sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas elas olham para Deus e acham que Deus, ele age da mesma forma em relação ao seu povo e em relação àquele que não é povo de Deus. É impossível isso, irmãos, sabe? É impossível Deus tratar a humanidade de uma forma única. É impossível acontecer tudo isso, porque desde o princípio, irmãos, desde o princípio, Deus, ele sempre desejou que houvesse uma separação para ele. Deus sempre desejou que houvesse um povo separado para ele, e seria esse povo que seria cuidado, que seria amado por ele, e seria esse povo que seria o povo que seria tratado e trabalhado por ele, e seria ali, né, herdeiro de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. É impossível você que conhece ao Senhor não perceber que existe, né, que existe algo muito forte, né, algo muito forte reservado, né, para aqueles que amam ao Senhor e para aqueles que são chamados povo de Deus. E eu sempre falo, né, irmãos, a Bíblia ela foi escrita para o povo de Deus. A Bíblia foi escrita para aqueles que um dia olharam para Deus e desejaram conhecê-lo. A Bíblia foi escrita para aqueles que não desprezam a Deus, porque são mensagens vivas e puras para a igreja, são mensagens vivas e puras para um povo que se chama pelo nome de Deus. São mensagens, né, que devem ser entendidas por aqueles que um dia declararam publicamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, porque aqueles que não fizeram isso, aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor, não conhecem Deus e muito menos a palavra do Senhor, porque se conhecessem a palavra do Senhor, entregariam a sua vida ao Senhor, jamais poderiam viver algo como o mundo vive hoje, né? E essa situação, né? Esaú, irmão de Jacó,
né? Irmão gêmeo de Jacó, que começou a sua jornada adulta desprezando Deus quando desprezou a primogenitura, né? Quando desprezou a primogenitura, chegou cansado, com fome, e Jacó, né? Jacó, que era o irmão gêmeo, que nasceu segurando o calcanhar de Esaú, ofereceu a ele um prato de lentilha, né? E ele, com fome, desejou o prato de lentilha, e Jacó falou: então me dá a tua primogenitura, porque Jacó entendia que o primogênito, né? Filho de Isaque, que era filho de Abraão, era herdeiro de todas as coisas que são de Deus, e Esaú já começou o quê? Desprezando aquilo que era mais importante ali na vida dele. Aquilo que era mais importante na vida dele, ele começou desprezando, e Deus o desprezou. E Deus disse claramente aqui: eu amei Jacó e desprezei a Esaú, porque Jacó, sendo ali aquele que não tinha direitos à primogenitura, entendeu a grande importância daquilo e começou o quê? Começou a trabalhar para que aquilo acontecesse na vida dele. E você deve trabalhar, sabe, irmãos, para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida. Sabe, não despreze as coisas santas, não despreze aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida como sendo importantes. Não despreze isso, porque aquele que pratica isso será desprezado por Deus, conforme Deus desprezou Esaú. Deus desprezou Esaú. Esaú, né, foi ali, né, foi ali o precursor. Foi o precursor da nação de Edom, conforme o Senhor disse aqui, né, a respeito de Esaú, um pouco mais à frente, quando ele determinou o juízo sobre Edom, um juízo de destruição, dizendo que aquela cidade era maldita, né? E você vai entender por quê, né, daqui a pouco, por que o Senhor, ele levantou uma palavra terrível, mas terrível aqui contra Edom, quando ele falou assim, né? Desprezei Esaú, fiz os montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais, aos animais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Para sempre. Uma sentença terrível, né, irmãos? E ele falou: era irmão de Jacó. Eu amei um e desprezei o outro. Meus queridos irmãos, sabe, o nosso Deus não muda, o nosso Deus jamais mudará. O Senhor Deus deu uma palavra certa vez, dizendo assim: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E nós escrevemos até na palavra pastoral dessa semana, publicada, né, na sexta-feira agora, a respeito, sabe, né, das pessoas que acham que podem pintar e bordar em relação a Deus, que podem executar, né, qualquer coisa em relação a Deus, né, que Deus não vai assim se importar, porque Deus é amor e Deus é misericórdia. E acham que Deus vai agir, né, com amor e com misericórdia em todas as circunstâncias da nossa vida, né? E o Senhor, Ele jamais disse que seria desta forma, irmãos, né? Isso é uma mentira satânica, é uma mentira demoníaca. E eu queria sempre te lembrar que a grande estratégia de Satanás para, né, a humanidade é que a palavra de Deus seja anulada, é que a palavra de Deus não seja lida, é que a palavra de Deus não seja conhecida, né? Desde os primórdios,
desde os primórdios, né? Desde o nascimento da igreja primitiva, da corrupção dos papas, né? Que eram adúlteros, bandidos, né? Assassinos, né? E que proibiam que a palavra de Deus fosse lida, né? Por leigos, por pessoas, né? Que estavam ao seu redor, até que Martinho Lutero se levantou contra esta situação demoníaca e terrível, né? E começou a dizer que não era assim, e começou a dizer que a palavra de Deus, ela deveria ser divulgada, ela deveria ser ali ministrada, e ali, né, Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento, ali do latim para, né, o alemão, e a partir dali, né, a Bíblia começou a ser publicada e as pessoas começaram a ter acesso ali à grande e poderosa palavra de Deus, né? Porque é através da palavra de Deus que a nossa fé é aumentada, né? Que a nossa fé é estabelecida. Se você não conhece a palavra, você não pode ter fé, sabe? Porque você vai acreditar em quê? Você vai acreditar num Deus que te contaram que existe? Você vai acreditar em quê se você não conhece a palavra? Se você não sabe lidar com as coisas que estão ao seu redor, porque você não conhece a palavra, então você não sabe agir. E se você não conhece a palavra de Deus, você não consegue discernir a verdade da mentira, porque, né, você será enganado facilmente, né, pela conversa, né? Você será enganado facilmente pelas teorias demoníacas que estão estabelecidas nesse mundo espiritual. E quantas pessoas estão se deixando levar pelas teorias a respeito daquilo, né, da religião, teorias a respeito de seitas, né? E eu sempre falo assim, o ser humano, como é um ser espiritual, o ser humano é um ser completamente espiritual, né? O ser humano é espiritual, e a carne, ela existe só para que nós possamos nos ver e viver, né? E porque o homem é espiritual, ele tem um fascínio pelas coisas que são sobrenaturais. O homem é fascinado pelas coisas sobrenaturais, né? Ele vê alguma coisa sobrenatural, logo chama atenção, e ele quer saber, ele quer ir atrás, ele quer conhecer, né? E Satanás se usa disso para enganar, para corromper, porque o homem é fascinado pelas coisas que são sobrenaturais, pelas coisas que não são naturais, porque o ser humano é espiritual, irmãos, está dentro dele, é instintivo, está dentro, é instinto do homem, né? É instintivo, então ele quer isso, ele deseja isso, e fascina o coração do homem essas coisas, né, que são sobrenaturais, né? O próprio Senhor Jesus estava ali ministrando certa vez ali, né? As pessoas estavam ao redor dele, aos sacerdotes, aos fariseus, saduceus, né? E as pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, faz um milagre aí para a gente ver, né? Faz um milagre aí para a gente ver. E o Senhor Jesus olhou e condenou aquela situação, né? Porque estavam ali, né, não buscando, não entenderam a mensagem de Jesus, mas querendo ver coisas sobrenaturais que poderiam acontecer. O Senhor Jesus lamentou, mas ao mesmo tempo ele falou assim: sem milagres não há conversão. Ou seja, que é necessário, né, as pessoas verem a glória de Deus, é necessário as pessoas verem o manifestar do Senhor Jesus, é necessário as pessoas verem os milagres do Senhor, né? E a igreja é um lugar usado por Deus para que essa manifestação aconteça, né? O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim, né, que o dom de línguas estranhas, né, ele edifica a nós mesmos, e é um sinal para os incrédulos, e é um sinal para aqueles que olham e veem, né, que o dom de línguas estranhas não edifica a igreja, mas ele edifica a nós mesmos. Quando nós falamos em línguas estranhas, nós somos edificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas, né, se eu começasse a pregar aqui em línguas estranhas, se eu começasse a ministrar em línguas estranhas essa passagem, essa mensagem, com certeza a igreja ia ficar aqui completamente desvirtuada daquilo que é o desejo de Deus, que haja compreensão. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo falou que o dom de línguas estranhas é um sinal para os incrédulos,
que olham, veem e começam a falar: o que é isso? Né? O que está acontecendo aí? Não é verdade, irmãos? Nós temos que entender e compreender para viver as coisas como Deus deseja que nós vivamos, né? E que você esteja atento para que você seja, né, aquele que Jesus falou: eu sempre te amei, e não seja aquele, né, que Deus estabeleceu como desprezo, que é ali, né, a nação, a descendência de Esaú. Deus deu essa sentença aqui, irmãos amados, uma sentença terrível, dizendo que eles seriam destruídos e jamais poderiam se levantar, porque se ele se levantasse, o Senhor destruiria novamente, né? E esse fato marcou o coração de Deus. Por que Deus estabeleceu um juízo tão forte, irmãos? Porque Deus, ele abomina determinadas coisas. E Deus estabeleceu juízo sobre o povo de Israel, quando ali o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou ali, né, o povo ali de Judá cativo para a Babilônia. Então, né, Nabucodonosor, ele invadiu a cidade santa, destruiu os muros, queimou os portões da cidade santa, destruiu o templo de Deus, levou todas as riquezas do templo de Deus para a Babilônia e levou o povo escravo para a Babilônia e deixou em Jerusalém somente ali os miseráveis, né, que seriam responsáveis por cultivar a terra em favor do rei da Babilônia. E a Bíblia diz que quando o povo de Edom viu isso acontecendo, o povo de Edom foi lá e ajudou a destruição da cidade santa. O povo de Edom foi lá e ajudou a saquear os bens do povo de Israel. O povo de Edom foi lá, né, e abriu ali tranqueiras e abriu ali ciladas, para que aqueles que conseguissem fugir fossem mortos por eles mesmos. Fossem mortos por eles mesmos. Atitudes demoníacas e terríveis. E se você olhar ali no livro de Obadias, o Senhor fala a respeito dessa situação, quando ele fala assim: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Olha só, embora Deus estivesse ali determinando o juízo sobre o povo de Israel, Deus jamais desejou que o povo de Israel fosse destruído. Deus jamais desejou que o povo de Israel fosse ali, que a desgraça do povo de Israel fosse ali postergada além daquilo que deveria ser. E Deus jamais concordou com situações como essas. E fica um alerta para a sua vida, que quando você ver o seu irmão passando por grandes dificuldades, você não sinta alegria nisso, mas antes você sinta compaixão. Mas antes você seja um daqueles, que se entristecem juntamente com seu irmão, você seja um daqueles, que se levantam, para ajudar aquele que está ali num momento difícil na sua vida. E você não se alegre
estabelecendo juízo, dizendo, né, que isso está acontecendo por causa do pecado, né, por causa da desobediência, né? Isso fica a cargo de Deus. Nós não temos autoridade para julgar, nós não temos autoridade para condenar, nós não temos autoridade para absolver, nós temos simplesmente que fazer a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele falou claramente para as nossas vidas que nós devemos orar em favor do nosso inimigo, né? Devemos orar em favor do nosso inimigo, e você não pode fugir dessa situação, sob pena de você receber de Deus uma sentença terrível, irmãos amados. E olha, sentença estabelecida por Deus é irrevogável, né? O próprio Senhor Jesus, Ele falou algo assim, que intriga muitas vezes a igreja, né? Ele falou assim, que o pecado contra o Filho poderá ser perdoado, que o pecado contra Deus poderá ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus, para o pecado contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Não há perdão. Deus, Ele disse, Jesus disse desta forma, sabe, irmãos? Então existem circunstâncias nas nossas vidas que vão nos levar à condenação de forma definitiva. De forma definitiva, né? Aquele pecado que você faz, né, com conhecimento de causa, que não é por ignorância, né? Você faz por decisão própria, e que atenta contra o Espírito Santo de Deus, né, levará à condenação, né? A condenação sem direito de você receber perdão, né? Então você fique atento, né? E Jesus falou dessa forma quando Ele fez ali, né, quando Ele expulsou demônios de uma pessoa ali, e as pessoas disseram que Ele estava, né, expulsando demônios em nome de Beelzebu, em nome do diabo. E Jesus falou, olha, isso jamais será perdoado, ou seja, imputar ao diabo aquilo que Deus está promovendo. E nós, sabe, irmãos, devemos vigiar a nossa vida, porque, sabe, quantas vezes o sentimento do ser humano faz com que ele haja, né, e faça coisas que entristeçam o coração de Deus. O ser humano, ele tem essa capacidade de entristecer o coração de Deus, como ele tem a capacidade também de alegrar o coração de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que amadurecer espiritualmente ao ponto de entendermos, sabe, que o nosso Deus, quando Ele olha coisas erradas, Ele deseja o conserto, né? E se não há o conserto, haverá a destruição. Haverá a destruição. Quando o Senhor te chama para consertar algo que está errado na sua vida e você não o faz, isso leva à destruição. Leva à destruição, porque o desejo de Deus é que nós estejamos sempre olhando para Ele, né? O desejo de Deus é que nós estejamos sempre ouvindo as palavras orientativas dEle e dando ouvidos a Ele, porque errar, né, todo ser humano pode, né? Errar todo ser humano pode, mas, né, não nos consertar fará com que esse erro se multiplique nas nossas vidas, acontecendo aquilo que Jesus falou: um abismo leva a outro abismo. E se leva a outro abismo, cada vez mais fundo, no pecado,
as pessoas andarão, as pessoas, né, estarão ali, né, vivendo nas suas vidas. E é interessante nesses poucos versículos que nós lemos aqui, que o Senhor Deus, Ele fala a respeito daquilo que o povo considerava, né, em relação a Deus, da importância que o povo dava em relação a Deus. E a Bíblia diz, irmãos amados, né, pela lei de Moisés, que quando o povo fosse ofertar a Deus, eles deveriam pegar ali um animal, né, sem defeito. Eles deveriam ofertar o melhor que eles pudessem, deveriam levar ao Senhor ali ao tabernáculo, ou ali ao templo, um animal para ser sacrificado no altar, né, em agradecimento a Deus, ou em favor ali, né, para que o Senhor estivesse ali eliminando o pecado do povo, né? Mas deveria ser um animal, né, perfeito, um animal ali dos melhores que aquele povo poderia oferecer ao Senhor. Afinal, o Senhor Deus, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. E a Bíblia diz que as pessoas pegavam ali, preocupadas com o ritual, e sem entender da importância espiritual daquilo, ofereciam qualquer coisa e de preferência pegavam os animais cegos, os animais coxos que não tinham valor nenhum, e levavam para o templo para ser oferecido em sacrifício, né? E a Bíblia diz assim, né, será que o Senhor aceitaria esse sacrifício? E o Senhor falou uma palavra assim tremenda, quando Ele falou assim: levem esses animais e ofereçam ao seu governador, e vê o que Ele vai fazer com vocês. E veja o que Ele vai fazer com vocês, se vocês oferecerem, né, aquilo que vocês estão oferecendo a mim. E é importante, sabe, irmãos, porque as pessoas olham oferta assim, né, e as pessoas logo pensam em dinheiro, né? A pessoa fala assim: você tem que ofertar o melhor, você tem que ofertar o melhor para o Senhor. E as pessoas sempre pensam em dinheiro. Ofertar o melhor, né? E ficam ali, né, o coração duro, né? Mas a oferta, esse tipo de oferta que o Senhor cita aqui, não tem nada a ver com dinheiro, irmãos. Essa oferta que o Senhor fala aqui, na verdade, significa entrega, importância, valor, significado de Deus para as vidas, né? Significado de Deus para as vidas, né? Essa oferta que Deus cita aqui, que Ele desejava o melhor, né, significava ali aquilo que Deus representava para o povo de Deus. É como o sacrifício de Abel e Caim, né? Abel foi lá e ofereceu o sacrifício das suas primícias, o melhor que ele podia oferecer, e Caim ofereceu, né, aquilo, né, que não era importante para ele. Isso não é importante para mim, então eu vou oferecer para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, porque não saía do coração, porque aquilo não era importante para ele. Ele ofereceu ali aquilo que não era importante para ele, e Deus rejeitou. E Caim ficou bravo, e Deus falou: se você agisse bem, você seria aceito. Como você não agiu bem, você não será aceito. E as nossas atitudes, irmãos, em relação a Deus, tem que passar por essas ponderações, irmãos. Nós devemos oferecer o melhor da nossa vida para Deus. Devemos oferecer o nosso coração para Deus. Devemos oferecer a nossa adoração para Deus, com sinceridade, não com pesar,
Todas as vezes que você fizer algo para Deus, você faça com alegria, sabendo que o teu Deus está recebendo com alegria aquilo que está sendo feito por você. E se você não fizer dessa forma, não adianta. Eu sempre falo assim, não adianta, irmãos, não adianta você vir com rituais, não adianta você vir com sobras, não adianta você vir, né, com algo aí que você vai fazer por obrigação para Deus, porque, né, o Senhor vai virar o rosto, como Ele sempre falou, o povo de Israel, eu viro o rosto para vocês, né? E o Senhor fala aqui, não adianta, Ele falou aqui, não adianta vocês trazerem esses sacrifícios para mim, vocês estão trazendo esse sacrifício em vão, né? De nada servem e não serão recebidos, é em vão, porque está fora daquilo que Deus idealizou como algo, né, que Ele gostaria que acontecesse, que é a verdade. É a verdade. Não adianta, irmãos. Começamos a pregação dizendo exatamente isso. Não adianta. Não adianta você apresentar a sua vida a Deus pela metade. Não adianta você dizer que Jesus é o seu Senhor em algumas áreas. Não adianta você dizer que o Senhor Jesus controla a sua vida em algumas áreas, e você é autossuficiente em outras, ou que você não deixa o Senhor cuidar da sua vida em outras áreas. Jamais Deus aceitará algo desse nível. Jamais Deus aceitará a sua oferta, o seu coração, né, que não seja um coração verdadeiro ao Senhor. Deus quer ser aquilo que é mais importante na sua vida. Esse é o desejo do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te amou desde o princípio, que Ele te escolheu para você ser amado dEle, sabe? E Ele deve enxergar isso em você. Olha os exemplos bíblicos. Não seja um Esaú, que foi escolhido por Deus e desprezou e foi desprezado. Desprezou e foi desprezado. Não seja, sabe, como este povo que tentava ali fazer coisas para Deus simplesmente por ritual. Não adianta. Não adianta. Não adianta você parar para orar, né, e você estar falando palavras repetitivas para Deus, sem o seu coração estar falando ao Senhor. Se você entender que você está falando com Deus, não adianta você entrar em oração e começar a falar palavras pensando, né, naquilo que você tem que fazer, naquilo que você está preocupado, sua boca está abrindo e você está pensando em outras coisas, né? Isso é muito comum durante as reuniões de oração, né? Reuniões de oração, normalmente nós oramos bastante, né? E já chegamos a fazer aqui na igreja, inclusive, vários momentos de oração, né? 24 horas de oração, né? 72 horas de oração. A última, acho que foi 100 horas de oração. 100 horas de oração ininterruptas. E as pessoas entravam em oração e, né, oravam 2 horas. Depois começava outra pessoa orando mais 2 horas. E eu vou dizer para você assim, que orar 2 horas não é fácil. E se as pessoas não tiverem autocontrole, ou controle suficiente, ou discernimento, né, a oração vai virar uma reza. E aí quando virar uma reza, Deus já virou o rosto, né? Então a gente tem que, né, sempre estar ali, né, falando palavras, entendendo aquilo que está falando, né, ministrando a Deus e sabendo aquilo que está falando, esquecendo os problemas, esquecendo os pensamentos, controlando a mente e os pensamentos para que estejam voltados para Deus, que as palavras as palavras dos seus lábios sejam as mesmas palavras do seu coração naquele momento, né? Quantos momentos maravilhosos nós passamos na presença de Deus em oração, madrugada com Deus, né? Uma semana orando pela madrugada, a igreja orando pela madrugada, buscando a Deus. Quantos momentos maravilhosos!
E quantas oportunidades maravilhosas nós tivemos, né, para vivenciar Deus em momentos singulares que não voltarão, não serão iguais, são singulares, Ele não se repetirá porque são únicos, né? Tudo vale a pena, irmãos, quando nós fazemos com integridade, quando nós fazemos do profundo da alma, quando nós fazemos, sabe, desejando verdadeiramente, desejando verdadeiramente aquilo que nós estamos fazendo, né? E olha, irmãos, tem coisas assim que são coisas tão maravilhosas. Eu penso assim, quando Deus olha assim, sabe, quando Deus olha do céu, determinadas coisas assim que a igreja faz, eu penso que os olhos do Senhor, eles brilham, né? Quando você fala assim, irmãos, vamos fazer 100 horas de oração ininterruptas, vamos fazer 100 horas de oração ininterruptas, eu penso que Deus olha assim, né? E o coração dele, né? O coração do Senhor, que é um coração puro e verdadeiro, né? Começa a se alegrar e o Senhor, Ele começa ali já a planejar tudo aquilo que será a resposta para aquilo que virá sobre a igreja, né? Sabe, são coisas assim que a gente olha para Deus, né? E a gente fala assim, ô Senhor, valeu a pena, né, meu Senhor? Valeu a pena, sabe? Valeu a pena o esforço, valeu a pena, né? Nós buscarmos e conscientizarmos a igreja daquela necessidade, as pessoas motivadas pelo Espírito Santo de Deus a participar, estando ali atentas no seu horário, para que pudessem ali verdadeiramente não deixar ali, né, alguns segundos sequer, né, fora da presença do Senhor. Sabe, irmãos, isso tudo não tem preço para a igreja. Isso tudo não tem preço para as nossas vidas, sabe? O teu esforço sempre será recompensado por Deus. E eu gosto muito de uma palavra que Deus nos deixou, que é uma grande motivação para nós, das diversas palavras motivacionais de Deus, né? Porque Deus, Ele fala, né? E quando Deus, determinadas coisas que Deus fala, a gente olha assim e fala, eu vou em frente, né? Você olha a palavra assim, você fala, eu vou em frente. Você lê a palavra, você fala, eu vou em frente, né? Quando Deus fala assim, né? Repreende a tua voz de choro, repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa das tuas mãos, né? E para as obras das tuas mãos. E as pessoas às vezes realmente estão sofrendo, estão chorando na presença do Senhor, e o Senhor fala assim, não, limpa as lágrimas aí, vai em frente, porque haverá recompensa. Enxuga as suas lágrimas e avança, porque haverá recompensa. Isso que é a palavra motivacional maior do que essa, né? Tá difícil, irmãos? Enxuga as lágrimas aí, ó, e vai em frente, né? Você sabe por quê? Porque Deus estará contigo, porque Deus irá, né, te ajudar, como Ele sempre fez, né? Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos manda, Ele vai junto, né? Ele vai junto, né? Vai lá orar por fulano, né? Ele manda a gente lá, a gente vai lá e Ele está lá, junto, né? Ele está lá junto, né? O Senhor está aqui hoje para cumprir a palavra dele, né? Onde houverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali estará. Está aqui hoje, está aqui hoje. Se você não acredita, né, eu lamento, porque essa é uma verdade de Deus, e o Senhor está trabalhando aqui em cada vida esta manhã. O Senhor está falando aos corações, o Senhor está operando milagres, porque simplesmente Ele está aqui. E é disso que nós necessitamos, né?
É só disso que nós necessitamos, né? Quando nós entramos na presença de Deus aqui, a única coisa que nós precisamos pedir, na verdade, é que Ele venha. E a gente, ser humano, a gente gosta de falar com Deus, né? A gente fala, Senhor, vem, né? Cura, liberta, salva, né? Mas era só necessário falar assim, vem, Senhor. Fica presente. Participa. Né? E a gente sabe que o coração de Deus, ele é maravilhoso, né? E jamais o Senhor virá para ficar impassível no lugar aonde Ele é chamado. Jamais. Existe uma palavra, um livro de Apocalipse, uma visão do apóstolo João, que ele viu Jesus andando no meio das igrejas. E sabe por que Jesus anda no meio das igrejas? Porque a igreja é dele. E ele anda no meio das igrejas. Ele anda. E quando nós oferecemos o louvor ao Senhor, Ele recebe. E Ele vem ouvir. Ele vem ouvir. O que nós oferecemos a Ele é para ti, Senhor. Então Ele vem ouvir. Ele vem ouvir e faz cumprir a palavra dele, quando a palavra dele diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Ou seja, onde Ele é adorado, ali Ele está. Onde Ele é louvado, ali Ele está. É a palavra. É impossível de não cumprir, de não se cumprir. É impossível de não se cumprir a palavra de Deus. Então, quando nós fazemos da forma correta, quando nós fazemos da forma certa, o Senhor responde com o poder da palavra dele. E quando nós reivindicamos então o poder da palavra dele, então é infalível, né? Quando nós chegamos na presença de Deus e falamos assim para o Senhor: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz. Eu penso que Deus olha, né? E eu penso que Deus, ele simplesmente fala assim: cumpra-se a minha palavra, né? Quando você fala: Senhor, a tua palavra diz, o Senhor olha do céu para você e fala: então cumpra a minha palavra. Como a minha palavra sempre se cumpre, então se cumpra. Que se cumpra a minha palavra, para que as coisas que são de Deus na nossa vida, elas sejam assim vivas, né, irmãos? As coisas de Deus são vivas, né? Elas são vivas, né? A gente veio aqui hoje, o Ministério de Louvor subiu aqui hoje. Foi para agradar você, não, né? Mas foi para agradar a Deus. Nós somos contaminados. Nós somos contaminados pela unção. Nós somos contaminados pelo poder que foi lançado durante os louvores. Sabe por quê? Porque Deus estava no meio. Porque Deus estava participando. Porque Deus estava agindo. Simplesmente por causa disso. Quando as pessoas fazem a mesma coisa que nós fizemos aqui hoje, sem entendimento, sem discernimento, nada acontece. Sabe por quê? Porque não é verdadeiro. Quando não é verdadeiro, Deus não está na situação, porque é uma mentira. E a mentira procede do diabo. Mas quando é verdadeiro, existe a resposta do Deus da verdade. Existe a resposta do Deus da verdade. Por isso que eu falo para você: seja verdadeiro. Porque o Deus da verdade te responderá com a verdade dele. Quando você é mentiroso, eu estou dizendo não mentiroso nas palavras, mas mentiroso na sua vida, a resposta de Deus virá do diabo, que é o pai da mentira.
E a igreja de Deus, a igreja de Jesus, precisa viver a verdade, para que o Deus da verdade se manifeste na nossa vida, na sua vida. Ofereça para Deus o melhor de você. Ofereça para Deus o melhor de você. Eu sempre me lembro da palavra do Senhor, quando o salmista, ele falou assim para Deus: Senhor Deus, o que eu darei a Ti, Senhor, em troca de todos os benefícios que Tu tens me feito? O salmista disse ao Senhor: o que eu posso dar a Ti, Senhor, em relação, em troca dos benefícios que Tu tens feito na minha vida? E Deus respondeu no livro de Provérbios, quando o Senhor falou assim: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. No livro de Deuteronômio, o Senhor dá orientações maravilhosas para o seu povo. E o Senhor fala uma palavra assim que me motiva e me motiva demais também. Quando o Senhor fala assim que nós, povo dele, nós, a igreja, devemos nos apegar a Ele. Devemos nos apegar ao Senhor, nos apegar. Sabe o que é nos apegar? Tipo assim, fala assim, o filho não larga a mãe. O que você fala? O fulano é apegado na mãe lá, É isso que Deus deseja de nós, que nós nos apeguemos a Ele. Se apegue ao teu Deus, grude nele lá, grude nele lá, faz que nem Eliseu, Eliseu com Elias, Elias ia ser arrebatado pelo Senhor, e antes de ser arrebatado, ser levado aos céus, Elias não morreu, foi arrebatado. Ele andou por diversos lugares, e Eliseu, que era aprendiz de profeta ali, do lado de Elias, Elias falava assim: Eliseu, fica aí, que eu vou ali em tal lugar. Eliseu olhava para ele assim: eu não vou te largar não. E ia junto. Aí Elias chegava lá e falava assim: Eliseu, fica aqui então, que eu tenho que ir em outro lugar. Eliseu olhava para ele de novo e falava: eu vou junto com você. 3 vezes isso aconteceu, 3 vezes isso aconteceu. E aí Elias, chegou ali no Rio Jordão para ser arrebatado. Aí Elias olhou para Eliseu e falou: o que você quer que eu faça por você? E Eliseu, espertinho, Eliseu, espertinho, chegou para Elias e falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz que antes disso, Elias, ele pegou o manto dele e tacou no Rio Jordão. O rio se abriu para ele passar. E ali Elias olhou para Eliseu quando ele falou isso, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para ele, falou assim: dura coisa você pediu para mim agora, hein? Dura, porque Elias era homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Elias olhou e falou: dura coisa você me pediu, mas se você me ver subir aos céus, vai acontecer, senão não irá acontecer. E a Bíblia diz que Elias foi arrebatado, e Eliseu viu, e quando Elias estava sendo arrebatado, ele jogou a capa. E aí, Elias foi arrebatado,
Eliseu pegou a capa, né? E falou assim, pegou a capa, levantou a capa e falou assim: aonde está o Deus de Elias? E, atirou no Rio Jordão, e o rio se abriu, confirmando ali tudo aquilo que iria acontecer. O profeta Eliseu, grande profeta de Deus, né? Grande profeta de Deus. Eliseu falava, e não havia chance do que ele falava não se cumprir, né? Grande homem de Deus. E que você, sabe, que você se apegue a Deus, se apegue a Jesus, siga os exemplos da Bíblia, irmãos. Siga os exemplos da Bíblia, porque Deus não muda, Deus não muda, Deus não faz acepção de pessoas. Eu sempre falo, se nós agirmos igual, Deus responderá igual, porque Ele não faz acepção de pessoas, né? Então vamos buscar, seguirmos os exemplos bíblicos, para que Deus possa responder às nossas vidas. Se você estiver grudadinho com Deus, se apegando ao Senhor, com certeza você será um grande homem, uma grande mulher de Deus, um grande profeta, uma grande profetisa, com certeza Deus te usará muito em dons espirituais, em sabedoria, em sabedoria, e Deus será glorificado por aquilo que acontece, que acontecerá na sua vida. Então ofereça o melhor de você para Deus, o melhor de você para Deus. Ofereça ao Senhor algo verdadeiro sempre, para que Deus receba. Enquanto você oferecer a Deus mentiras, Deus não vai receber, Esteja grudadinho no seu Deus, grudadinho no Senhor, Eu sempre falo assim também, quando eu tenho que tomar alguma decisão e Deus não responde meu clamor, e eu fico esperando a resposta de Deus, eu me sinto que nem uma barata tonta, E eu fico assim, que eu quero ouvir a voz do Senhor, que eu quero não errar, que eu quero fazer a vontade de Deus. Se doutrine, sabe, irmãos? Se doutrine. O homem só vai mudar a sua vida quando ele doutrinar as suas atitudes. Sabe por quê? Porque o velho homem, ele sempre quer falar mais alto, O velho homem, ele quer, estou aqui. Manda ele se calar, para você viver verdadeiramente aquilo que o novo homem tem em relação a Deus, E a glória de Deus se manifestará em você sempre, sempre e sempre, sempre. Quando você oferecer a Deus as sobras da sua vida, você vai estar jogando no lixo as sobras, porque Deus não vai receber coisa nenhuma. Deus quer a sua vida, Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer que você consagre a tua vida a Ele, que você diga: Senhor, a minha vida é tua, faça o que tu quiseres. E quando Deus falar para você, faz isso, você faz, porque você disse para Ele que Ele faz o que Ele quiser com a tua vida. Sabe, seja verdadeiro, e Deus nunca fará algo para o seu mal. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que vocês desejam. E Deus sempre cuidará de você, da sua família será abençoada, sua vida será abençoada, o seu trabalho será abençoado, o seu ministério será abençoado, tudo na sua vida prosperará. Tudo na sua vida prosperará. Porque simplesmente Deus está cuidando de tudo. Amém? Eu vou orar por você agora. Que você se coloque diante de Deus hoje. Você ouviu a palavra do Senhor? Que você deseje viver essas coisas maravilhosas que Deus falou aqui. E que você, lute contra você mesmo. Para que você possa viver essas coisas todas. Em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem sustentado a sua igreja e o seu povo, meu Pai. Deus que tem alimentado o Senhor, Deus que tem alimentado o Senhor da glória, Pai, oh Senhor de toda a glória, a nossa vida, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor. Deus que tem feito coisas grandes e firmes, Senhor, que nós não conhecemos, Senhor da glória, Pai, que nós não conhecíamos, Senhor da glória, Pai. Deus que tem, Senhor, projetos e planos para a tua igreja, para o teu povo aqui reunido, meu Senhor. Vem sobre nós mais uma vez, Espírito maravilhoso. Vem sobre a tua igreja, lava roldecanda, lava cheia, cerebicanda laias. Vem Deus soprar, Senhor, de toda a terra, Pai, o teu sopro maravilhoso, o teu sopro, Senhor. Mais uma vez, Senhor, de toda a glória, que edifica, Senhor, que edifica a tua igreja, meu Senhor. Pai, inunda este povo com teu óleo precioso, Senhor. Derrama na cabeça do teu povo, Senhor, a tua unção poderosa. Ouricanda lavacheia, cerebicanda laias, ricanda laia, cerebicanda lastre. Oh Deus, exaltado, rei glorificado, tu podes fazer esta obra, Senhor. Tu podes, Senhor da glória, renovar as forças agora, abrir o entendimento, Senhor. Tu podes, Senhor, de toda a terra, Pai, ministrar, Senhor, mais uma vez, Senhor, o coração da tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz esta obra, Senhor. Faz esta obra nas vidas que aqui estão, Senhor, de toda a terra, Pai. Faz, Senhor, segundo o teu propósito. Faz, Senhor da glória, segundo, Senhor, Pai, o teu coração. Segundo aquilo, Senhor, que o teu povo pede a ti agora, meu Senhor. Tu és o Deus da resposta, Senhor da glória. Não existe oração sem resposta, meu Senhor. Não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Então vem, Senhor, e responde, Senhor da glória, agora com poder e graça, Senhor. E responde agora com poder e graça, meu Senhor. E responde agora, Senhor, Pai, a tua igreja, o teu povo que te busca e depende de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Dependemos da tua graça, dependemos da tua unção. Dependemos, Senhor, Pai, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. Oh Deus, tu nos amaste primeiro, conforme diz a tua palavra, Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz, Senhor, de toda a terra, Pai, que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa abandoná-lo, assim, mesmo assim, tu jamais faria isso, Senhor Deus. Esta é a tua palavra para a tua igreja. O Deus que não nos abandona, o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós, o Deus, Senhor da glória, que opera milagres e faz maravilhas, o Deus que dá nações, Senhor da glória, Pai, em troca do teu povo, Senhor da glória, Pai. O Deus, Senhor, que não tem limites, Senhor. Não há limites para ti, Senhor. Não há limites, Senhor, para o teu poder, Senhor. Não há limites para, Senhor, da glória, vivermos o teu Espírito Santo. Que a tua promessa é que tu, Senhor da glória, habitarias em nós. Faria morada, Senhor da glória, no teu povo, Senhor da glória, Pai. Que tu, Senhor, de toda a terra estaria nos ensinando e cuidando de nós, para
que nós pudéssemos nos lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Limpa agora, Senhor. Limpa agora os templos, Senhor, para que tu possas habitar verdadeiramente, Senhor. Limpa agora a lava roldecanda, a lava cheia, cerebicanda, para que tu possas fazer uma grande obra, uma obra definitiva, Senhor, que jamais poderá ser anulada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que fuja agora, Senhor, toda incredulidade. Em nome de Jesus, que fuja agora, Senhor, toda força que tenta iludir e enganar, Senhor, a vida das pessoas que me ouvem neste lugar e através da internet, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz esta obra, Senhor. Visita os lares, visita os corações. Que haja, Senhor da glória, nas casas, nos lares, paz. Paz, Senhor da glória, paz e alegria. Aonde tu estás, a paz, Senhor da glória, Pai. Aonde tu estás, a paz, porque tu és o príncipe da paz. Se tu pisares, Senhor, Pai, nos lares, Senhor, de toda a glória, haverá paz ali, Senhor. Então, aonde há contenda, que agora fuja ali todo o espírito das trevas, que fuja em nome de Jesus. Aonde há confusão, que agora esse demônio que causa confusão fuja em nome de Jesus, para que o príncipe da paz definitivamente possa ali agir para a glória do santo nome de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoa a tua igreja, meu Senhor. Abençoa este povo para a glória de ti, para a glória de ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Irmãos amados, nós precisamos entender algo importante. Um lar consagrado a Deus, uma casa consagrada a Deus. Consagrar significa separar. Uma casa consagrada a Deus, Deus ali age, Deus opera. E as consequências do agir de Deus no lar são a paz e a alegria dentro da casa. Um lar consagrado significa um lar separado, aonde não entra o vício, aonde não entra a imundície, aonde não entra, as coisas que são mundanas. As coisas que são mundanas. Um lar separado é um lar separado para Deus. E no lar separado há a paz e a alegria. Irmãos, separe o seu lar para Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Tire tudo que é imundície, para que o Senhor possa entrar. Porque o Senhor não vai entrar numa casa aonde não há preparação para isso. Separação. O segredo da paz é o Senhor Jesus. O segredo da paz é o Senhor Jesus agindo no lar. E o Senhor não vai agir no lar que não é separado para Ele. Por isso que muitas vezes existe opressão nos lares. Existe opressão nos lares, porque verdadeiramente o lar não foi separado para o Senhor. Você é de Cristo e tudo que você tem na sua vida deve ser de Cristo, inclusive a sua casa. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Para que você tenha uma vida diferente. Para que a tua casa seja uma casa abençoada, cheia de paz, cheia da unção de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.